Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Novela. O Marco já está aí. Promete hoje a conversa, porque vocês pediram. Vocês falaram, vocês falam um pouco ali das novelas da Manchete, vocês falam um pouco ali daquelas novelas que marcaram, né? Vocês falam um pouco também dessas tramas que saem um pouco das que estão ali no top, né? Mas a que vocês pediram para hoje, acho que tem um carinho a mais, né? Tem. Vamos falar de Carmen, como vocês pediram. É isso, Marco? Ela está entre as suas preferidas ali? Está entre as suas Olha, queridas? fala pessoal, fala meu boa noite querido. Tá entre as minhas preferidas, hein? Vamos lá, num top 10. Ela tá ali, sexto, sétimo lugar. Carmen, é o meu guilty pleasure preferido. Por quê? Porque é uma novela polêmica, é uma novela que teve altos e baixos, é uma novela fantasiosésima de Glória Pérez. Então, se ela falou para você voar na travessia, nessa daqui ela não voou, ela foi de bonde voando. Ela pegou um Concorde, porque ela voou pra caramba nessa novela. E aí que tá o Guilty Pleasure top 5, top 10, porque você voa na história, você se transporta naquele universo fantasioso da Glória Pérez, que ela sabe fazer como ninguém quando ela quer, quando ela acerta, né? Ela teve universos fantasiosos que ela acertou muito, como Clone, Caminha das Índias, e Carmen, que ela acertou errando pra caramba. Será que é tão fantasioso assim? Né? Porque a Glória também é essa que observa o mundo, observa outras culturas, e aí ela atrás fala assim: mas é loucura dela. Quando ela falou do clone, todo mundo falou: essa mulher está fazendo fantasia, tanto que se discutiu depois da clonagem. Como, por exemplo, Força do Querer, uma das melhores novelas de todos os tempos, totalmente pé no chão, né? A Glória, quando ela quer voar, ela voa, né? E quando ela embarca numa viagem assim, de voar de uma maneira que tenha, digamos assim, conteúdo, que não foi o caso de Travessia, me perdoa, Glória Pérez, eu te amo, mas não dá para te defender, amiga. Travessia não dá para te defender. Mas Carmen, vamos defendê-la com unhas e dentes até o final. Então me dê o primeiro motivo seu para defender Carmen. Então vamos lá. Carmen foi uma novela em 180 capítulos, exibida pela saudosa Rede Manchete de televisão, de outubro de 1987 até maio de 1988, no horário das 21h30, escrita por Glória Pérez e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, aquele grande diretor de obras-primas como Pantanal e Rei do Gado e os Beneditos Rui Barbosa da vida, que ele fazia e fez com tanto esmero. Foi ele que dirigiu o Carmen, na época ele estava na Manchete, né? O José Wilker, depois da explosão de Rock Santeiro, ele ficou meio de saco cheio de interpretar, segundo palavras dele mesmo. Ele queria ser diretor artístico de preferência, e a Globo não deu essa abertura para ele. Foi quando surgiu o convite da Manchete: vem para cá ser diretor artístico. Ele mudou para a Rede Manchete e foi ser diretor artístico lá, e foi ele o cara que trouxe Glória Pérez para a Rede Manchete. E aí tem digamos assim, um episódio envolvendo essa saída da Glória Pérez da Globo para ir para a Manchete. A Glória já havia escrito Partido Alto, em companhia, primeiro Eu Prometo, né? Junto com a Janete. Depois ela escreveu Partido Alto, que basicamente ela escreveu de uma parte para frente sozinha, porque o Aguinaldo abandonou o barco, porque eles brigavam, discutiam lá quem seria o protagonista. Então a Glória praticamente ela dominou a novela depois de um certo ponto até o final. E aí ela queria escrever Barriga de Aluguel. E ela apresentou isso em 1986 para a Globo. Quero escrever uma novela, tratar desse tema. E a Globo ficou de cabelinho em pé, falou: não, muito forte, não tem jeito, em horário nenhum. E a Glória queria, porque queria escrever Barriga de Aluguel, e pediu para a Globo: então me libera a trama, que eu vou para a Manchete, eu vou levar essa novela lá para a Manchete.
Mas a Globo falou assim, não vai não. E não deixou, não vai não. Apresentou para a Globo, é da Globo a novela. Não vai não. E aí ela foi para a Manchete, a convite do José Wilker, e chegou lá na Manchete, ela desenvolveu Carmen, novela de 180 capítulos, cheia de surpresas, cheia de histórias rocambolescas. Então vamos lá para o resuminho da história. Tinha uma Lucélia Santos como protagonista, né? Então, assim, também não foi uma aposta pequena, não, hein? Não só a Lucélia, mas a gente vai chegar lá. Bom, vamos lá para a história. A história contava a história de uma moça super purinha, tranquilinha, de boa, amiga de todos, que era interpretada pela Lucélia Santos. Ela tem um namorado chamado Ciro, que é o personagem do Paulo Betti. Os dois vão lá para o Peru. Aliás, o começo de Carmen é um pouco chato. Glória, você me desculpe, mas o começo de Carmen é meio chato, porque foram lá para o Peru, quiseram aproveitar as paisagens do Peru. Acho que a Manchete gastou, né? Vamos aproveitar. É um pouquinho chato, mas tudo bem. Estão lá no Peru e o Ciro trama como é que chama a palavra? Passar as coisas, mercadorias por baixo do pano. Ele usa a Carmen para isso. A Carmen faz isso sem saber, contrabando. E ela é presa. Ela vai presa por causa do Ciro. E ela não acredita que o Ciro fez aquilo, porque ela era uma pessoa pura, ingênua, ela é uma menina corrente, digamos assim. Até que quando ela cai em si, que foi o Ciro que fez, ela fica muito pistola, ela muda a personalidade dela e ela procura um terreno de candomblé e lá ela tem um encontro com uma pombagira, que era a personagem da Neuza Amaral. A Neuza Borges, perdão. Neuza Borges, ela era tomada pela pombagira, que é uma entidade do candomblé, e ela faz um pacto com a Carmen. O que seria esse pacto? Eu vou te dar tudo que você quer. Todos os homens que você quiser serão escravos da sua sensualidade e da sua beleza. Porém, tua alma é minha. Tua alma é minha. Beleza? E um segundo ponto, você não se apaixone por ninguém. Porque se um dia você se apaixonar, o pacto está quebrado e eu vou destruir a tua vida. E a Lucélia, coitadinha da Carmen, ali toda meia desesperada no ódio, no sangue do ódio para se vingar do Ciro, ela aceita aquilo e ela começa, de vez em quando, ela usa um anel vermelho, outra coisa, viagem da Glória Pérez, delícia, ela usa um anel. O anel é branquinho, mas quando o anel fica vermelho, a pombagira toma conta da Carmen. E ela muda totalmente a personalidade, se torna super sensual, super atrevida, e vai aí a novela, ela vai conquistando um monte de homem, ela faz o Ciro, da vida do Ciro, um inferno, até que ela conhece o personagem Camilo, do José Wilker, que era um corredor de automobilismo, e se apaixona. Aí ferrou. Não podia. Ferrou. Ela quer ficar com ele, procura a pombagira fala, não, nosso pacto não tem volta, você já assinou, você não pode se apaixonar por ninguém. Ela larga tudo, ela fica pobre de novo, vai morar com a mãe. Mas aí, quando o Camilo fica sabendo tudo que ela fez, todas as artimanhas, todas as sacanagens, ele deixa a Carmen, ela se desespera de novo, procura a pombagira, e aí a pombagira insiste que ela tem que ficar naquele pacto até o final, que ela dá tudo que ela quer na vida, mas ela não quer mais, porque ela quer o amor. Nesse meio, nesse triângulo, digamos assim, existe um personagem do Paulo Gorgulho, que era o José, um policial militar, que é apaixonadíssimo pela Carmen, e ela usa o José a novela inteira. E durante a novela ela dá um punhal para o José. E aquele punhal representa toda a malignidade daquela relação entre Carmen e José. E ela procura uma cigana do bem. Essa cigana fala, olha, se você recuperar esse punhal, eu quebro o feitiço da pombagira. E ela vai atrás do José no final da novela para recuperar esse punhal. Ocorre que o José perdeu a cabeça, porque ele era um cara super honesto, super de boa, ele vira bandido, ela acaba com a vida dele.
e aí ele acaba por apunhalar a Carmen várias vezes no último capítulo. A Carmen morre, nisso a pombagira vem para tomar a alma dela, mas aí uma pombagira de luz, uns espíritos de luz, resgatam a alma da Carmen, ela se transforma numa rosa. É uma rosa tão artificial, mas é uma rosa demais. Ela vira uma rosa no final da novela, e ela seria, a partir dali, um espírito de luz, uma pombagira de luz, que levaria o bem para as pessoas até ela se reencarnar de novo. Então, ela começaria como uma flor, uma planta, seria o início do estágio das encarnações, segundo o candomblé, até virar ser humano de novo e assim por diante. Ou seja, viajação. Agora, olha que fantástico, né? Olha que fantástico. Você tem uma jornada de herói aí, né? Você tem uma narrativa típica de novela. O que é né? Quando você vê um filme de ação, a pessoa precisa vencer alguma coisa que está fora, né? O impossível está fora. Você vai lutar contra um monstro, você vai lutar contra o poder, você vai lutar contra o inimigo. A novela, esse grande dilema está dentro. Isso que é o fantástico, né? O grande dilema está dentro dela, né? É assim, ela quer tudo, ela vai poder ter isso, mas ela não vai poder se apaixonar. E ela se apaixona, e como lutar contra isso, né? É uma luta dela com ela. Folhetinesco. É folhetinesco, é uma luta dela com ela, que representam todas as nossas lutas, né? É isso que funciona, né? É por isso que Carmen sempre vai ser lembrada, né? Aí você tem uma boa interpretação da Lucélia Santos, que eu lembro que na época, e tem um negócio também que eu gosto da Glória Pérez, é que ela sabe provocar, né? Então, assim, sempre teve num país que se dizia católico como a religião oficial, né? Hoje um país que se divide entre o catolicismo e os movimentos evangélicos, né? E você tem um movimento todo muito conservador. A Glória Pérez consegue trazer uma entidade da Umbanda para mexer, provocar isso, para falar, vocês acham que é do mal, né? Que a pombagira está associada ao mal, mas no final tem o espírito de luz que faz a transformação dela, que aí ela usa toda a cultura, né, de uma religião afro, né, de raízes afros. Então, olha que fantástico, olha a ousadia de um autor, né, que é mexer com todos esses elementos numa época em que a gente ainda tinha ali, né, censura, né? movimentos religiosos mais conservadores lutando contra determinadas temáticas, né? E fora isso, digamos assim, a forma brilhante com que ela pegou uma ópera, né, uma criação de Marimé Bizet. Existia uma cigana ali do bem na ópera que fazia com que a personagem Carmen tivesse o seu encanto, mas a Glória trouxe isso para as raízes brasileiras, né, através do candomblé. Né? Isso daí foi outra coisa muito interessante da astúcia da Carmen, né? da Glória Pérez, né? Que ela soube abrasileirar uma coisa de centenas de anos atrás. Que esse é o segredo, né? Todas as histórias, né? Todas as novelas passam por esses grandes clássicos revisitados. Aliás, você sabe que agora a Globo, quando faz as oficinas, ela está muito dentro dela, né? Ela está muito com essa oficina para quem já é roteirista da Globo, tentar ser autor, que é uma diferença de você ser roteirista e você ser o autor, né? Então tá se preparando muitos roteiristas para eles apresentarem novas histórias, para eles serem os criadores dessas histórias, né? Mas a Globo, ela fez várias oficinas abertas, né? Onde se descobriu muita gente de fora, Thelma Guedes, né? Se descobriu o Vilari, descobriu muita gente que veio dessas oficinas abertas a quem não era da Globo, né? E que muitas vezes a proposta é essa: faça uma sinopse, né, a partir da Branca de Neve, a partir da Cinderela, para ver da onde você busca essa referência e traz para os dias atuais, né? Onde estão as Cinderelas, onde estão o Romeu e Julieta, onde estão as Carmes de Bizet, onde estão... Eu acho que quem faz muito bem isso é a Svartsen, né? Como é que chama aquela autora? Rosane Svartsen. Essa aí ela tem um toque de Midas para pegar um conto de fadas
e transformar numa história, né? Incrível. Eu acho que o fantástico da Rosanne Zwartmann, eu sou suspeito, eu sou muito fã dela, eu gosto muito da trajetória dela. Gosto muito da história dela. Ela é uma autora que ela é diretora, que ela é produtora, que ela escreve para a televisão e escreve para o cinema. Ela agora dirigiu Câncer com Ascendente em Virgem, eu acho que é isso. Legal, isso. É um filme que fala sobre câncer de mama, que é maravilhoso, e a direção foi dela. Então, eu gosto dessas profissionais atuais em que você não está só sendo autor. Em alguns momentos você é produtor, em alguns momentos você é diretor, e você passa a compreender toda a feitura, né? toda a realização. E é incrível ela, porque nos dias de hoje ela só teve acertos até agora, e a próxima novela das 7 é dela, Dona de Mim, né? E pelas imagens iniciais e pelo contexto inicial já está encantando, mas o assunto aqui é Carmen. Carmen, o que mais que você destaca de Carmen? Vamos lá. Elenco de primeira: Lucélia Santos, Paulo Betti, Paulo Gorgulho, José Wilker, Júlia Lemertz, Beatriz Segal, que seria no ano seguinte Odete Reutemann, ainda não era, Odilon Wagner, Selma Egre, Juliana Carneiro da Cunha, elenco assim global, elenco de Rede Globo. E é muito o que a gente falava. Como a Manchete, a sede da Manchete, era no Rio de Janeiro, os atores que não estavam vinculados com a Globo em contrato fixo eram facilmente contratados pela Manchete. Então, por isso que sempre você pega qualquer elenco de novela da Manchete, vai ter a novela mais porcaria da Manchete, vai ter um monte de ator conhecido, novela global, apesar que a Manchete não teve novela porcaria, ela batendo na boca. Só tinha novela boa. Eu adoro. Uma ou outra pode não ter dado tanta audiência como se esperava, mas as novelas foram boas. A Manchete, eu sou pica-pau, eu passo pano, adoro. E a Manchete, Marco, eu acho que é muito importante. Depois teve um momento em que aconteceu o mesmo com a Record, quando a Record apostou ali. A Manchete foi a virada na carreira de alguns autores, de alguns diretores e de alguns atores. Né? Você ia para lá e voltava para a Globo com outro status, né? Com outra, porque mostrava. A derrocada de outros, né? E foi a derrocada de outros, né? Porque, por exemplo, Lucélia Santos não era a primeira escolha para a Carmen, porque a Carmen de Bizet e Marimê é uma mulher lindíssima, sedutora, que por si só ela já transmite o ar da sedução e encanta. Simplesmente, na ópera, ela é encantada pelo pacto com a cigana, mas não a nível de atributos físicos, porque atributos físicos ela já era uma Vera Fischer, maravilhosa, linda. A Lucélia é uma grande atriz, mas ela nunca primou por atributos físicos, né? Ela é uma moça bonita, mas não é uma Vera Fischer. Os atributos físicos que a gente considerava padrão naquela época, né? Vamos deixar não é padrão, não, mas não é, né? Não é, né? É como comparar, por exemplo, a Glória Pires em beleza com a Bela Campos. Gente, a Bela Campos é deslumbrante. Talento é uma coisa, interpretativo, mas beleza... Mas a Glória Pires também ali estava deslumbrante para o padrão da época, era aquela beleza. Olha, ela não estava deslumbrante, porque tem uma cena do César que ele fala para a Glória, para Maria do Carmo, para Maria de Fátima: você é bonitinha, você pode fazer parte aqui das fotografias. Já na versão atual, você é linda, você pode fazer. Então tem uma diferença aí, mas tudo bem, vamos falar de Carmen. Então a Lucélia, ela não era a primeira pessoa para o elenco, porque queriam uma Vera Fischer, e a Vera Fischer foi convidada, mas ela não aceitou, ela tinha contrato com a Globo, não quis romper com a Globo, quis ficar lá na Globo, e a Lucélia rompeu um contrato de 10 anos com a Rede Globo, fazendo protagonista em cima de protagonista, e foi para lá. A Glória, né? Quando soube, vai ser a Lucélia, a Glória gostou, claro, porque a Lucélia é uma grande atriz, maravilhosa. Eu acho que a força da Carmen vem da interpretação da Lucélia Santos. Só que a Glória falou, só que vai faltar esse elemento do encanto da beleza. Aí, sacação da Glória, vamos transformar o lance da pombagira e ela vai ser encantada. Quando ela usar aquele anel
que ele ficar vermelho e ela for possuída ali pela pombagira, ela vai ficar deslumbrante aos olhos de qualquer homem, ponto final, e é isso daí, vamos viajar. Então foi mais ou menos isso, e a Lucélia desempenhou esse personagem incrível que ela fez tão bem, apesar de não ser, digamos assim, o padrão Carmen de Bizet e Marimé, né? Isso aí é um fato. Bom, o que mais você destaca? Vamos lá. Glória Pérez convidou uma atriz que chamava Darlene Glória. A Darlene Glória era uma atriz de cinema, principalmente. Ela tinha feito um filme, Toda Nudez Será Castigada, que ela tinha ganho prêmio e tudo mais. Só que depois disso, deu aquele pane religioso na cabeça da Darlene Glória, aquele pane religioso que infelizmente existe até hoje, e ela resolveu que ela virou evangélica, isso lá para os anos 80, se transformou em evangélica radical, mudou de nome, virou Irmã Helena Brandão e parou de fazer televisão. Aí a Glória chegou para ela e falou: vou construir um personagem próprio para você, que você vai poder mostrar essa sua transformação de vida. E foi legal para a novela. Nisso foi bem bacana. Então, a Darlene Glória, que já não era mais Darlene Glória, tanto que na abertura vem Darlene Glória, entre aspas, Irmã Helena Brandão. Ela faz uma personagem amigona da Carmen, que ela é uma prostituta, ela fuma, ela bebe, ela é contraventora, ela é bem punk. E durante a novela, quando ela chega no fundo do poço, tenta se suicidar, inclusive, aí ela muda de vida, ela se transforma na Irmã Helena Brandão, também na novela, que tinha um outro nome lá, eu não lembro. E aí tem toda essa trajetória que ficou super interessante, assim, dramaturgicamente. Para a história, era uma história paralela, importante, que corria ao lado da história da Carmen, que era da Darlene Glória. Então, isso aí é bem bacana também, né? A Júlia Lemertz, que era a Micaela, que fazia a namorada do José, depois casa com ele e tudo mais, ela engravidou na vida real, e a Glória introduziu isso para a trama. Então, a Micaela ela tem um filho do José, que não estava previsto, mas daí acabou acontecendo. Outra coisa bacana demais foi a presença do Silvio Santos. Tinha uma personagem chamada Creuza, que era vizinha, ela era irmã do José, vizinha da Carmen. E ela era deslumbrada, ela queria namorar, ela queria assim, ela é muito romântica. E ela vai no namoro da TV. E o Silvio Santos, apesar de já ter o SBT, né? Ele aparece na novela da Manchete e faz lá o namoro da TV para Bia Sion, né? Que era e é tão interessante que são dois mundos tão diferentes, né? Quando você olha, né? O mundo da Manchete do SBT, né? E quando põe isso e se conversa, porque aí também tinha um respeito de Silvio com Adolfo Bloch, tinha toda essa questão, né? Como o mundo era outro, né? O mundo era outro. E foi muito legal, porque trouxe esse colorido, né? Para a trama, o Silvio Santos ali na trama. Teve histórias polêmicas e fortes também. A Glória tratou do HIV, né? Tem uma personagem que é da Teresa Maio, se não me engano. Ela passa por uma transfusão de sangue, ela contrai o vírus HIV, então ela desenvolve a AIDS. Então tem assuntos que a Glória Pérez gosta, né, de colocar. Ela trabalhou isso, e ela trabalhou de uma forma muito linda, muito sensível à homossexualidade, através do personagem do Maurice Venot, é um francês, que tinha até um sotaquezinho. Ele fazia o Dr. Junot na trama, e ele é o cara rico da novela, onde o Ciro vai trabalhar, o Paulo Betti vai trabalhar na empresa dele, só que o Ciro, super mau caráter, descobre essa homossexualidade dele e começa a fazer essa chantagem com ele para subir na empresa, até chegar ao ponto, que é uma cena muito, muito triste, muito assim, emblemática e, ao mesmo tempo, muito poética da novela. Ele vai para uma praça e começa a jogar milho para as pombas vêm perto dele, ele olha, ele vai lembrando de toda a vida dele, que ele era um cara muito rico, muito cheio
de autoritarismo, de autoridade que ele tinha, e aí ele se suicida por causa do Ciro. Então, foi uma maneira que a Glória teve de tratar a homossexualidade de uma forma e dar essa visão também do porquê ter o preconceito e aonde o preconceito pode levar as pessoas que são vítimas desse preconceito. Então, palmas para a Glória. Não, a Glória ela consegue trazer coisas muito importantes sempre na obra dela. Isso é um fato. Não tem, é um fato, né? A Glória é muito boa. Tem mais coisa legal. Tem um gancho dessa novela que está nas histórias aí das telenovelas. É o falso gancho. O personagem era da Maria Juliana Carneiro da Cunha, Odilon Wagner e da Selma Egre. A Selma Egre era irmã da Juliana na novela. E a Juliana era casada com o Odilon Wagner, que era um sem vergonha, era um cara meio mau caráter, e ele já vinha de amantes. E aí, quando a Nina volta, que é a personagem da Selma Egre, ele começa a ter um caso, ele já tinha tido. Aí eles retomam esse caso, ao ponto da Juliana descobrir e ficar desesperada, porque era a irmã dela que tinha traído ela. Bom, no final de um capítulo, ela pega uma arma, os dois estão dentro de um quarto tem 30 metros quadrados, então assim, a coisa de 2 metros de distância, ela pega a arma, aponta pro cara e dá 6 tiros. Aí a gente fala, matou. No capítulo seguinte, ela errou 6 tiros. Ela conseguiu, em 2 metros, errar 6 tiros. Incrível. Ué, era nervoso, não sabe atirar, tem tudo isso. Ó o pano. Vamos viajar, adorei isso daí, ficou na memória de todo mundo. Bom, tivemos também uma Beatriz Segal boazinha. A Beatriz Segal tinha feito lá a Lourdes Mesquita, em Água Viva, terrível, né? Péssima. Depois ela já tinha feito uma Mulher do Povo, que ela foi exigência dela fazer uma Mulher do Povo em Champagne, de Cassiano Gabus Mendes. Ela fazia a Eunice. Era uma mulher... Todo mundo estranhou, né? Porque ela é super chique, vinha de Dancing Days, de um monte de novela. Ela só fazia rica. Ela fez uma pobretona no Champagne e o pessoal torceu o nariz e falou, pô, nossa, Beatriz Segal, pobretona, né? E foi uma das exigências dela para participar de Carmen. Ela não queria fazer rica e não queria fazer má. E aí ela fez a mãe da Carmen, que é uma pessoa amarga, não que ela era má, ela era amarga por tudo que ela tinha sofrido na vida, abandono do marido, etc. Então ela vivia com aquele amargor, mas ela era uma boa pessoa. E já no ano seguinte ela debutaria como o papel da vida dela, Odete Roitman. Você vê, é interessante quando a gente vê essas novelas que às vezes a gente... Você sabe que ela foi importante, você sabe que ela trouxe ali alguma coisa, que ela impactou de alguma forma na carreira de algumas pessoas, e aí você começa a fazer um elo, né? Como é importante você ter um papel aqui, aí explode ali com uma outra coisa, né? Não se resume a um personagem, não se resume a um trabalho na Globo, por exemplo, né? Exatamente. Bom, tivemos a nudez total da Lucélia Santos, claro que não frontal, mas praticamente ela nuazinha. E no capítulo 8 foi a única nudez da Lucélia Santos, porque a Manchete tinha esse lance de nudez, né? Então ela aparece nua durante a novela, no capítulo 8, e a censura bobeou. Tanto é que depois que a cena foi ao ar, os censores ficaram muito pistola e mandaram avisar a Manchete. E a partir de hoje a gente quer todos os capítulos para liberar fechados na nossa mão. Caso contrário, a novela não vai ao ar. Então a Manchete ainda tinha mais esse trabalho, tinha que fazer capítulo fechadinho, não bastava só a vai provocar uma época que ainda tem censor, vai provocar. Mas a Manchete sempre foi ousada, sempre foi provocativa, né? A Dona Beija, anos atrás, já tinha uma Maitê totalmente sensual, né? Aí que eu falei no outro papo que muita gente ia ficar com raiva de mim, invejosa, por quê? Manchete reprisou essa pérola em 69 capítulos,
alguns anos depois, a 1h da tarde, de segunda a sábado. E eu tenho esse resumo aqui. Nessa reprise não tem a nudez da Lucélia Santos. Hã? Nessa reprise não tem a nudez da Lucélia Santos, a 1h da tarde, né? Não tem a nudez da Lucélia Santos. Eles, infelizmente, cortaram a novela pra caceta, porque de 180 para 69 capítulos. Tem coisa que não dá muito para entender, mas eu tenho a novela e tenho essa pérola aqui dentro de casa. Já assisti várias vezes, vira e mexe, eu gosto de assistir Carmen de novo, porque é uma novela muito legal, muito legal. Vamos falar de audiência. A audiência de São Paulo ficou em 5 pontos, pegou 3 da antecessora Corpo Santo, elevou para 5, que era bom para a Manchete. Quase dobrou. Mas tinha picos de 15 pontos em São Paulo. No Rio de Janeiro, ela tinha 12 pontos de média, teve 12 pontos de média, com picos de 21 pontos. Inclusive, por 2 vezes, ela ganhou do Globo Repórter às sextas-feiras da Globo, no Rio de Janeiro. Placar de 21-20, placar de 20-19. Então, Carmen foi a cigana que atormentou a Globo ali durante certo ponto. Chegava sexta-feira, aquela novela no Rio de Janeiro, e todo mundo assistia, e sempre foi segunda colocada, botava o SBT no chinelo. Enfim, Carmen foi um grande sucesso para os termos de Manchete, uma novela de sucesso. Não tem como dizer. E eu acho que algo que sempre que a gente viu e aconteceu e acontece, né? Que é Rio de Janeiro, tanto para Manchete quanto para Globo, representar sempre mais audiência do que São Paulo, né? Isso era natural. Mais alguma coisa aqui de Carmen? Não, para encerrar, que esse aí é essencial. Como a gente vê aqui na capinha, ó, vocês vão ver que tem na internet, são cartas, né, de baralho e com os naipes. Então, a abertura de Carmen, quem não viu, gente, corre lá para ver, porque para mim é uma das melhores aberturas da história da telenovela. A Lucélia Santos, ela com aquela ópera maravilhosa, incrível, Carmen de Bizet, atualizada, com acordes diferentes, e vai aquela música pam, 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 bam, 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 e ela vai andando no meio das cartas, até que os naipes começam a persegui-la. E aí vai dar o logo da novela, Carmen. Gente, é muito legal. A abertura dessa novela vale a pena. Assistam. E sobre Carmen é isso aí. Eu falaria de Carmen o dia inteiro, porque eu amo essa novela. É o meu guilty pleasure e estamos aí. Quem quiser saber alguma coisa de Carmen, digita lá. Estamos aí para responder. E o Papo de Novela também tem espaço lá no canal do vanucci.com.br, o site totalmente reformulado. Tem os textos lá do Marco, ele vai trazer mais outros textos, mais algumas coisas, e esses vídeos também disponíveis lá, mas aqui no canal do vanucci.com.br. Qual será o nosso próximo Papo de Novela? Peçam aí, né? Vamos dar sugestão, a gente vai gravar logo, dá sugestão. Pode botar sugestão aqui, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar também a sua pergunta, a sua opinião ali, ó. Marco vai daqui a pouquinho mais um aqui, viu? Ele fala like, like. Muito like, compartilhar e comentar. Uma dá like, né? Cada 10 pessoas que assistem os nossos vídeos, só uma dá like. Não custa, gente. Vai lá, dá aquela paradinha, vai lá, dá um likezinho, porque ajuda o vídeo a ter relevância. E manda a sua sugestão de qual vai ser o nosso próximo Papo de Novela. Marco, encontro você no próximo episódio. Tá fazendo falta lá na Super Live, viu? Tem muito assunto, mas tudo bem, você tá viajando, você tá aí... Tô viajando não, tô trabalhando quarta-feira à noite, falei para ti, eu tô com paciente agora, quarta-feira à noite, a pessoa só podia quarta-feira à noite, me embaçou a Super Live, mas tô tentando modificar isso, vamos ver, Deus quiser. Um beijo para você, um beijo a todo mundo que está assistindo a gente.